primeiro A. E deem só o feedback aí. Vocês estão me escutando bem? Vocês estão me escutando bem? Tem 11 pessoas já. Opa, bom dia. Oi, Flavinho. Mandaram lá no grupo, ok. Salve, salve, galera. Obrigado pelo isso. Eu vou fazer aqui mesmo a aula, tá, meninos? A gente tá com algum problema no Hangout e, velho, peço desculpas, eu não sei o que tá acontecendo. Eu dei todas as aulas normais, as anteriores, tá? As únicas aulas que não deram certo justamente foram para o primeiro A. Então, dá pra mandar donate. No que é donate? Não sei o que é isso, mas tá meio baixo o volume. Melhorou o volume? Já deixa... E agora, vocês estão me escutando bem? Eu vou pedir pra alguém fazer a chamada pra mim, tá? Meninos, por gentileza. Eu pedi pra alguém fazer a chamada pra mim, pra ficar mais fácil. Pode crer? Vamos lá, vamos lá? Cadê o restante da galera? Bom, então vamos embora, vamos trabalhar. Olha só, galerinha, a gente na aula anterior a gente estava batendo um papo sobre é, é, falando mesmo sobre a questão aí da geomorfologia mesmo, meninos, que a gente tem no continente. E aí, entender o que significa geomorfologia é fundamental nesse processo, tá? Quando a gente fala de geomorfologia, meninos, para mim tá super travado, né? Não sei o que tá acontecendo. Olha só, deixa eu ver aqui. Vamos lá. Então, galera, olha só. Quando a gente fala, eu vou tentando fazer aqui. Se for destravando aí, vocês vão me falando, tá? Nesse dia de algum problema. Beleza? Bom, quando a gente fala, moçada, de geomorfologia, nós temos alguns tópicos que são bem importantes, que precisam ser levados em consideração, tá certo? E quais são esses tópicos, galera? O primeiro deles é entender que geomorfologia é observar, antes de mais nada, ou promover o estudo da parte mais superficial da litosfera, tá, moçada? Ou seja, o terreno sobre o qual nós estamos inseridos, nós vivemos, aquela parada toda, beleza? Ao conjunto dessas formas da Terra, nós damos o nome de relevo, tá certo? E podemos afirmar que o relevo é o modelado da superfície terrestre, tá bom? Então essa não é uma pergunta retórica. Nós podemos sim determinar, tá, moçada, o relevo como o modelado da Terra. E por que ele é constituído de áreas mais altas, áreas mais baixas, né, terras mais planas, terras mais acidentadas? Quais são os elementos que ajudam, de fato, meninos e meninas, a modelar essa estrutura que a gente chama de relevo? Tudo bem? Bom, olha só, galera, seguindo essa perspectiva, nós temos alguns pontos que são interessantes, tá? Quais são os agentes que são transformadores do relevo? A gente falou dos agentes internos, né, os movimentos das placas tectônicas, que são os grandes responsáveis pela formação do relevo, tá, moçada? Terremotos, erupções vulcânicas, desdobramentos,
né? E desses três fenômenos naturais resultam algumas formas do nosso relevo, tá certo? Como resultado do erguimento das placas, dos dobramentos, formaram-se as grandes cadeias montanhosas que hoje existem, tá? O vulcanismo dá origem às formas de relevo também chamados de planaltos vulcânicos, tá? Agora, nós temos também, moçada, os agentes que são chamados de agentes externos, tá certo? Quais são os agentes externos, meninos? O modelado principalmente pelas variações rigorosas de elementos climáticos, como a temperatura, como o vento e a chuva, acabam se transformando e gerando uma série de alterações, tanto de caráter físico quanto de caráter químico e, em alguns casos, também de caráter biológico. A principal atuação que nós temos é o que nós chamamos de intemperismo, de fragmentação das rochas, tá? Bom, o primeiro intemperismo, meninos e meninas, é o chamado de intemperismo químico, beleza, moçada? E o que, que vem a ser o intemperismo químico? Essencialmente, meninos, o intemperismo químico está diretamente relacionado ao que? A ação de uma série de elementos sobre os minerais das rochas, tá? Através de reações químicas, as quais, sob condições naturais, né, são bastante complexas, podem envolver um grande número de variáveis, como por exemplo a dissolução, a hidratação, a hidrólise, a carbonatação, a oxidação, redução, queletação, que são resultantes de atividades que são inorgânicas ou orgânicas, tá? Essas reações alteram a composição químico-mineralógica das rochas, com a formação de novas substâncias. Então, primeiro ponto importante, e essa é a frase que eu acho que é mais significativa. As relações ou as reações químicas promovidas com a rocha, moçada, ajudam a gente a ter uma nova composição químico-mineralógica. Eu estou dando um exemplo aí para vocês. Olha só, esse processo aqui é um processo de formação das cavernas, as chamadas estalactites e estalagmites, tá? Eu vou explicar depois para vocês os tipos de caverna, mas olha só, o que, que nós temos aqui? Quando você olha para o teto da tua casa que está com infiltração, beleza? Moçada, o teto da tua casa com infiltração, ele apresenta uma característica bastante significativa. Lembra que tem umas gotículas de água. Confere, moçada. Essas gotículas de água, quando elas estão carregando ali uma série de substratos que temos em uma laje. Beleza, moçada? E quando ela carrega esses substratos químicos da laje, fica aquelas gotículas. Como se a gente tivesse uma temperatura mais baixa, essas gotículas se calcificariam, formando um espelhotema. Tá certo, moçada? Que na caverna nós vamos chamar de que, meninos e meninas? Nós vamos chamar de estalactite. Quando essa estalactite atinge a parte mais baixa e começa a formar no chão também uma área de arredondamento mesmo geomorfológico, nós teremos as estalagmites. Detalhe, moçada, como é que isso acontece? A água cai no topo do solo, vai infiltrando, infiltrando e carregando seus minerais, geralmente calcário, tá? Que é uma rocha que tem um nível de porosidade maior. Então vai carregando seus minerais, depois se calcifica e se transforma num outro substrato mineralógico. E esse substrato mineralógico é fruto do intemperismo que nós chamamos de intemperismo químico, tá certo, moçada? Esse é um ponto também importante para a gente destacar, ok? Bom, detalhe que é legal da gente também observar, moçada. O intemperismo químico ele é feito de uma série de processos. O primeiro deles é o que nós chamamos de dissolução. O que, que vem a ser a dissolução, galerinha? Basicamente, é o primeiro estágio no processo de intemperismo químico, que é determinado por minerais e rochas que são mais facilmente dissolvidos pela água. Por exemplo, moçada, o arenito. Né? Se você pegar areia e colocar água e começar a fazer assim com ela, ela vai dissolver o próprio cloreto de sódio, etc. Tá? A halita, a calcita, a dolomita, o gipso, o calcário são particularmente suscetíveis à dissolução. Por isso que as cavernas, meninos e meninas, que nós, não sei se vocês já visitaram, mas nós vamos visitar as cavernas, se der tudo certo, moçada, se a gente voltar numa série de campo em Terra Ronca, as cavernas, moçada, elas têm o que? Um modelo de formação
exatamente de calcário, a maior parte delas, entendeu? Porque de fácil dissolução, tá? Os sais minerais, via de regra, são facilmente solúveis em água. Outros minerais são mais resistentes, ou mesmo insolúveis. Por exemplo, em condições normais, o quartzo, como referimos, é praticamente insolúvel. Geralmente, um aumento de temperatura contribui para a solubilidade dos minerais, tá certo, moçada? Outro detalhe interessante é a questão da hidratação. O que é hidratação? Constitui na adição de água no mineral e sua absorção dentro de um retículo cristalino. Ou seja, certos minerais, moçada, são passíveis de receberem de fato moléculas de água e sua estrutura física e química. E isso vai gerar uma transformação, tá? Na verdade, o que a hidratação faz, meninos? Ela geralmente promove a expansão mineral, enquanto a desidratação representa o fenômeno inverso, né, moçada? Quando a água tem o seu volume reduzido, quando o mineral perde água, a gente tem o volume do mineral rochoso reduzido. Outro lance importante é a hidrólise, tá? Que é a reação química entre o mineral e a água, tá, moçada? A decomposição, a gente vai chamar isso de decomposição de silicatos, feldespatos, micas, hormomblenda, algita, etc, etc, que se processam através da hidrólise, ou seja, a ação da água dissociada, tá certo, moçada? A quebra mesmo. A gente tem a oxidação e redução, né, moçada? As principais reações que ocorrem durante o intemperismo químico é a oxidação. A gente vai ter muito disso no cerrado. Despenca isso em prova de química sobre o cerrado, moçada, porque a gente tem o aumento dos níveis de pH por conta da quantidade de ferro que nós temos, meninos, e de minerais metálicos que nós temos nessa região, tá? Quando a água processa o oxigênio que é dissolvido, meninos, a gente acaba tendo um problema, tá? E esse problema, meninos, ele vai acabar gerando também processo de contaminação da água, quando penetra o subsolo, etc, etc. Já no processo, moçada, de oxidação, a água reage com os minerais, principalmente com aqueles que contêm ferro, manganês e enxofre. A oxidação é favorecida pela presença de umidade, então, ou seja, na ausência de água ela é pouco efetiva, tá certo? E por último, moçada, a carbonatação, que é o gás carbônico dissolvido na água que dá origem a uma solução ácida, referida hipoteticamente como se fosse um ácido carbônico, tá? A reação entre essa solução e os minerais é designada de carbonatação. Toda água em contato com o ar, moçada, contém gás carbônico dissolvido. Isso é um detalhe técnico muito importante, beleza? Bom, se tiverem alguma dúvida, moçada, eu não sei se está. O Nasser falou que está rodando liso, tá, moçada? Tá rodando liso, eu fico feliz. Rodando liso significa rodando bem, né? Então, se está rodando bem, a gente fica feliz, beleza? Vamos lá, moçada. O intemperismo físico. Aí eu trouxe aquela imagem, né? Água mole, pedra dura, tanto bate até que fura, né? Moçada, o intemperismo físico, ou a meteorização, moçada, é o fenômeno de dilatação e contração das rochas pela oscilação de temperatura, o que provoca a sua fragmentação. Ou seja, o intemperismo é o processo de deteriorização ou fragmentação mineral da rocha, tá certo, moçada? E aí o intemperismo físico, ele está relacionado a duas ações básicas, tá? Dois processos básicos. O primeiro deles são as mudanças volumétricas das rochas, tá, moçada? Gerados pela expansão térmica ou pelo alívio de pressão. Beleza? E as mudanças volumétricas nos vazios e fissuras do interior das rochas, que são causadas pelo congelamento, pela cristalização dos sais e pela atividade biológica, que a gente vai chamar também de intemperismo biológico. Tudo bem, moçada? Esse é um detalhe também importantíssimo dentro do contexto de compreensão das atividades sistêmicas sobre intemperismo físico, tá certo? Seguindo, meninos, nessa narrativa, nós temos aqui, olha só, algumas caracterizações também importantes, como intemperismo biológico. Aliás, quando eu falo de intemperismo físico, desculpa, antes de passar para o intemperismo biológico, como é o fenômeno de dilatação, de perfuração das rochas, é muito comum, moçada, a gente encontrar isso, sobretudo em rios de planalto, como, por exemplo, os rios que banham o Distrito Federal, ou as regiões próximas ao Distrito Federal. Então, quando tu vai na Chapada, por exemplo, nos Veadeiros, que tu vai lá e dá um salto da cachoeira, não deve fazer, mas quando você vai lá e dá um salto da cachoeira, a água tá batendo ali, moçada. E se a água tá batendo ali, você tem um intemperismo físico sendo caracterizado.
Sacou? Porque você tem, inclusive, você pode perceber que no fundo, geralmente no fundo de uma área de cachoeira você tem areia, né? Por que você tem areia? Ou ela é mais profunda, porque se a água tá ali gerando um impacto, tá certo, moçada? Outro detalhe interessante, cavernas, perfurações de caverna também, como eu falei na aula anterior, são geradas em função do que, moçada? Dessa lógica mesmo de ação da água, né? Ou a gente tem muitas falésias e aí, que são formadas dessa forma e tal, né? Ou por exemplo as grutas, né? Lembra lá do Wilson? Lembra do Wilson, moçada? O filme, né? O Náufrago, que ele vai arrancar o dente dentro de uma gruta lá perfurada pelo mar. Aquilo ali é intemperismo físico na asepsia da palavra, na sua essência. Beleza, moçada? Tranquilo? Você está rodando direitinho, tá todo mundo escutando bem, tá todo mundo compreendendo, tá rápido, tá devagar. Ainda coloca a galera aí, chama a galera aí, chama a galera aí, chama a galera aí. Beleza? Vamos lá. Intemperismo biológico, moçada, é quando a gente tem que os vegetais como os principais responsáveis pela desintegração das rochas, tá? Justamente pela pressão exercida pelas raízes das plantas. Essa imagem aqui de trás é a corroboração daquilo que eu falei para vocês em relação às mangueiras, né? A manga não é uma planta endógena, é uma planta exógena. E por ser uma planta exógena, moçada, ela acaba sendo extremamente impactante, meninos, no que tange essa questão de perfurar em busca da água, tá certo, meninos? Então, esse é um ponto importante. A Aninha pediu para eu dar um recado para vocês, moçada, para ficar atento ao horário de término das provas das avaliações de hoje, tá certo? Então é só até às 18 horas, tá, moçada? Então passa para mim pro restante da galera aí, o horário, cuidado com o horário de término das provas hoje, tá certo? Beleza? Bom, crianças, ainda seguindo essa narrativa, não sei se vocês observaram bem que as plantas elas acabam também esculpindo, tá, as rochas, tá, meninos? E quando a gente fala de esculpir as rochas, não sei se vocês já foram a uma caverna e perceberam que lá no topo da caverna você tem planta, raiz, parecendo que está fazendo colocando, como é que fala, uma rede, né, moçada, na rocha. O intemperismo biológico também provoca esse tipo de ação. Tudo bem, galerinha? Então esse é um ponto também super importante da nossa discussão sobre intemperismo biológico, ok? Tudo bem? Olha só, meninos, os agentes externos que são esculpidores da paisagem, tá, moçada? Nós temos basicamente, meninos, a gente chama de seis tipos, mas eu vou aprofundar um pouquinho mais, tá? Nós temos alguns tipos de, moçada, de erosão, tá? A erosão, antes de mais nada, é um conceito, moçada, super importante para a gente trabalhar em modeladores do relevo, tá, moçada? Geralmente a erosão ela afeta mais o solo, tá certo, meninos? Mas se você e o solo também se o solo também é formado de rocha, você também tem o que, moçada? Pelo menos de rocha matriz, você também tem um efeito sobre ela, tá certo? Então, em suma, meninos, quando a gente fala do processo de erosão, a gente precisa caracterizar que a erosão ela é, antes de mais nada, meninos, o desgaste ou o transporte, a deposição do solo e das partículas de rocha. Erosão é um processo de desgaste, moçada, do solo, do subsolo, das rochas, como efeito da ação dos agentes erosivos, tais como a água, o vento e os próprios seres vivos, tá certo? Então, esse é um detalhe super importante. E aí, dentro desse contexto, nós temos alguns tipos de erosão. O primeiro deles, moçada, é a erosão chamada de erosão fluvial. Tá? A erosão fluvial, moçada, é aquela que é gerada pelo quê? Pelos rios, tá? O transporte e deposição de materiais realizados pelos rios. E esse tipo de fenômeno vai gerar, moçada, um tipo de erosão
que a gente vai chamar de assoreamento, tá? Que é o acúmulo excessivo de material sedimentar no leito dos rios ou das redes de drenagem. Ou seja, assoreamento é o processo de transformação ou degradação dos rios e dos cursos d'água, em geral, em virtude do acúmulo de sedimento do seu leito, tá, moçada? Então esse também é um conceitaraço super importante para o nosso estudo, tá? Que é o conceito de assoreamento. Beleza, moçada? Então, a gente não pode deixar. Isso é gerado pelo quê? Pela erosão das margens dos rios. E isso acaba, moçada, afetando diretamente na vazão dos rios. E se altera a vazão dos rios, meninos, nós temos um problema, tá? E qual que é o problema? O rio com menor vazão, ele tem menos capacidade de sobrevivência. Por isso que preservar, meninos, as margens dos rios, né, preservar as matas ciliares é essencial para preservar o próprio rio, porque senão nós teremos um infarto do recurso hídrico, sacou? É isso mesmo, é bem esse conceito mesmo, que é o infarto do recurso hídrico. Tudo bem? Tranquilo até aí? Bom, outro detalhe que eu acho que é bem legal e importante da gente discutir, meninos, sobre a formação de erosão, é um processo que nós chamamos de erosão pluviométrica, tá certo? O que é erosão pluvial? Moçada, é aquela gerada pelo quê? Olha só, pela a ação das chuvas, né? Quando a gente fala de erosão pluvial, olha só, nós temos alguns detalhes que são super interessantes, porque a erosão pluvial vai gerar, moçada, um fenômeno chamado de lixiviação, tá certo? Bom, na prática, moçada, o que significa a lixiviação? Basicamente a extração ou a solubilização dos constituintes químicos de uma rocha, mineral, solo ou depósito sedimentar, tá certo, moçada? E aí, olha só, dentro desse contexto, eu vou até mostrar uma imagem aqui para vocês, deixa eu só separar aqui. Cadê? Deixa eu colocar aqui para vocês. Pronto. Aqui, deixa eu separar. Estou separando aqui a imagem para vocês. Olha só, meninos, deixa eu colocar um pouquinho mais para frente. Olha só. Aí a lixiviação, ó, meninos, o que acontece? A água do rio, você tá vendo que não tem cobertura vegetal, confere? Se não tem cobertura vegetal, esse terreno ele está mais suscetível ao processo erosivo. Beleza? E por estar suscetível ao processo erosivo, olha só o que acontece. A água cai, perfura o solo e começa, moçada, a fluir de forma percolante, tá? Meninos, de física ou química, a chamada lavagem dos nutrientes que seguram o solo. Por isso que a preservação da cobertura vegetal é essencial para a manutenção do solo, tá certo, moçada? Porque senão isso pode gerar um problema muito mais amplo num determinado ambiente, tá? Lembrando que se o solo ele não for, aliás, eu sempre brinco dizendo o seguinte: o solo, galerinha, é o principal insumo agrícola. Não há nenhum insumo agrícola tão importante quanto o solo, tá certo? A não ser a água, lógico, né, meninos? Por quê? Porque sem o solo você não planta. Então, sem o solo a gente não se fixa como sociedade. Então, o solo é muito importante nesse processo, tá, moçada, de construção das demandas humanas, tá? De abastecimento das demandas humanas, tá certo, meninos? Então esse é um fenômeno importante que é o fenômeno de lixiviação. Aqui o fenômeno do assoreamento, tá, moçada? Quando a gente fala do assoreamento, mais uma vez, até ver se eu acho uma imagem aqui legal de assoreamento para vocês. Aqui, ó, o que que acontece? Estou colocando aí para vocês no material, pera aí rapidinho. Olha só, o que que acontece quando a gente tem assoreamento, moçada? Esse tipo de fenômeno aí, ó. Sacou? Esse tipo de fenômeno, meninos, que é um fenômeno forte de destruição dos leitos dos rios, tá?
Então, o assoreamento também pode afetar, inclusive, a vazão dos rios. Cadê a cobertura vegetal? Não tem cobertura vegetal, beleza? Bom, volta aqui comigo no material, olha só. A gente ainda tem, moçada, a chamada erosão marinha, tá? A erosão marinha, meninos, é aquela que trabalha na destruição das rochas ou de um relevo, moçada, realizado pelo mar, bem como a deposição dos sedimentos na costa, né? Um exemplo legal disso, meninos, é por a presença de areia. A areia nada mais é do que o que, moçada? Uma região em que a gente tem rochas com elevado grau de sedimentação. Beleza? Quando você vê um litoral que ele é mais rochoso, a gente tem ali ou acúmulo de matéria orgânica, de um arrecife, de coisas do gênero, ou você já tem um território muito antigo em termos de ação do mar. Beleza, meninos? Bom, as geleiras, ou chamada também de erosão glacial ou glaciária, é o deslocamento lento dos blocos de gelo, arrastando grande quantidade de sedimentos e causando a destruição e a construção de relevo, tá? Eu trouxe até essa imagem aqui para vocês, ó, meninos. Aqui é o bloco de gelo, esse bloco de gelo está se movimentando ou ele está fragmentando. Isso vai gerar um fenômeno chamado de abrasão, tá? Esse atrito, que é chamado de abrasão, pode gerar o que, moçada? A fragmentação do gelo, tá? Tem até uma imagem que eu acho bem legal, que está lá no começo do slide. Vou colocar aqui para vocês. Olha só. Essa imagem aqui que eu acho bem legal. Olha só, meninos, o gelo, o que ele faz? Ele vai fragmentando, ele gera ruptura na medida que ele encaixa, moçada, nas fissuras da rocha, ele vai gerando o processo de afastamento das estruturas físicas rochosas, tá? Por isso que o gelo também é um fator importante dentro desse contexto, moçada, do que nós chamamos de erosão. Os ventos, tá, meninos? A erosão eólica, entre as formas de relevo construídas por ventos, estão sobretudo as dunas, né, as chamados depósitos de areias móveis, né? Mas a gente tem aqui o cálice, que é uma estrutura rochosa no Paraná, que também é formada através da ação dos ventos, tá, moçada? É bem interessante a gente observar isso, né? A ação dos ventos nessa região, beleza, meninos? E nós temos a erosão também chamada de eólica, tá, moçada? Que é a erosão gerada justamente pelo processo de desidratação nas regiões mais secas. Olha só o que acontece aqui. Tanto é que a erosão eólica ela vai gerar, moçada, um outro fenômeno importante, que é o processo de salinização, tá, meninos? O que é salinização? É uma coisa que eu quero que vocês aprendam sempre. Não existe água doce e água salgada. Existe água continental e água, moçada, oceânica, tá? A água continental ela também contém sais minerais. Então, quando o sol, né, vai promovendo a evaporação dessa água e ela seca, esses sais minerais ficam depositados no fundo dos rios. E aí você tem sol. Quando você deixa uma carne salgada no sol, o que acontece com ela? Ela desidrata. Confere, moçada? A mesma coisa acontece com o solo. Ele desidrata, mas desidrata ao ponto de rachar. Né? Então a mudança de temperatura pode gerar, moçada, a fissura e o processo de desgaste de uma rocha ou de um solo, como a gente observa aí na erosão, tá? E um outro agente importante, crianças, que a gente não pode deixar de destacar, o agente transformador do relevo, meninos e meninas, é você, eu, nós, o famoso que, meninos? O famoso ser humano, tá certo? Que também é um baita do agente transformador do relevo e promovedor de erosão, com a construção das áreas urbanas, com o lixo, né, com o desmatamento, etc, etc e etc, beleza? Bom, dentro desses fenômenos, moçada, eu preciso citar para vocês pelo menos dois, tá? O primeiro deles é o processo conhecido como laterização. Tá? Flávio, o que significa a laterização? É um processo, moçada, que é ajudado pela lixiviação de acúmulo de material ferruginoso, meninos, sobretudo nas áreas de cerrado, tá? Quando a gente fala de laterização, a lixiviação decorrente das enxurradas das chuvas levam muitos minerais. Esses minerais mais pesados, os chamados minerais indissolúveis, como sódio, potássio, cálcio e outros, hidrossolúveis, facilitam o afloramento de minerais pesados, como hidróxido de alumínio e de ferro. O ferro cria uma coloração avermelhada e um pH extremamente elevado. E aí o resultado disso, moçada, é a formação de um lance chamado de laterita, ou uma crosta endurecida.
inviabilizando, moçada, a fertilidade do solo, né? Cai muito, meninos, no Brasil, nas provas do PAS, esse lance, tá? Porque no Cerrado você tem demais, que é o solo laterítico, que também é chamado de canga, ou canga laterítica, tá? Como a gente pode observar aqui, esse solo, moçada, é um solo de fertilidade bastante comprometida, beleza? Nós temos uma fertilidade muito baixa nesses solos, até porque o nível de oxidação dele é muito baixo, tá certo, moçada? Outro fenômeno importante que a gente precisa destacar, que a gente também tem, moçada, sobretudo aqui no Cerrado, são as chamadas de vossorocas, tá, meninos? O que que vem a ser uma vossoroca, galera? Nome muito doido, né? Engraçado o nome, né? Mas importante processo, importante fenômeno, tá, moçada? O que que vem a ser uma vossoroca? Uma vossoroca, moçada, é uma erosão, tá, de grande porte. Tem alguns nomes regionais, como Poçoroca, tá, moçada? Cada lugar chama de uma forma, beleza? Mas basicamente, meninos, a Vossoroca, vou colocar aqui para vocês, olha só, é uma erosão de grande porte, onde todos os horizontes do solo são atingidos, inclusive, meninos, aquilo que nós chamamos de rocha matriz, tá? Esse tipo de erosão, eu sempre brinco dizendo o seguinte, que é uma cicatriz, moçada, é uma cicatriz em pele de diabético, né? Em corpo de diabético, né? Quando uma vossoroca é aberta, galera, nós temos um problemaço, tá? Porque como todos os horizontes do Sol são atingidos, a recuperação também fica extremamente comprometida, beleza? E esse grau de comprometimento, meninos, acaba por gerar problemas gravíssimos para o desenvolvimento de fertilidade e, cara, e degradação ao ponto de carcomer o solo, ela só vai ampliando, né? Pra vocês terem uma noção, eu já trabalhei em projetos de contenção de vossoroca, cara, a gente foi numa fazenda no interior de Goiás, que tinha uma vossoroca de mais de 1 quilômetro, né? A gente tem duas aqui em Brasília, uma perto da barragem ali do Paranoá e outra lá na barragem do Descoberto. Essa da barragem do Descoberto, moçada, chega a ter quase 800 metros, né? E mais de 30 metros de profundidade. É uma vossoroca extremamente elevada, moçada, aliás, e mais do que isso, porque muitas vezes atinge até o lençol freático, tá ligado? E por atingir o lençol freático, ele acaba, moçada, tornando esse problema um problema também para os reservatórios subterrâneos, né? O solo, ele tem uma função que é de filtrar a água, né, moçada? De proteger também os reservatórios subterrâneos. Então, essa é uma questão, cara, super importante, super impactante, desse nosso desenvolvimento desse tipo de erosão, tá? Aliás, eu sempre brinco dizendo o seguinte, uma vossoroca é uma erosão de grande porte mesmo, tá, meninos? Uma erosão elevadíssima, beleza? Eu só quero que vocês tomem cuidado, moçada, com dois fenômenos, tá? O primeiro deles é um fenômeno chamado de desertificação, tá? A gente confunde muito dois fenômenos, a arenização e a desertificação. Quando a gente fala de desertificação, galerinha, a desertificação é um fenômeno que está relacionado ao processo de desagregação muito forte das rochas, tá, moçada? Ou seja, uma degradação do solo muito forte, beleza? É um tipo de erosão também, tá? E quando a gente trabalha essa temática, eu preciso que vocês tenham a seguinte conscientização. Os dois trabalham com elevado processo de sedimentação, tá certo? Tanto a arenização, moçada, quanto a desertificação, tanto a desertificação quanto a arenização, elas trabalham com um processo muito forte de que, meninos, de, é, de degradação mesmo do solo, de sedimentação, tá certo? Então esse é um ponto que é importante. Qual a diferença entre os dois então, Flávio? É que a desertificação, meninos e meninas, ela tem uma característica bastante singular, que é a mudança climática, né? A desertificação, ela está relacionada também à perda de umidade,
né? Diminuição do nível de umidade e, consequentemente, você altera o clima, enquanto a arenização não, tá? No Brasil, meninos, esses dois fenômenos eles ocorrem em lugares diferentes. A desertificação, moçada, mais presente, aliás, presente no polígono das secas, meninos, que é uma região que fica ali na região do Piauí, etc, 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 tá certo, moçada? Enquanto a arenização, ela ocorre fundamentalmente, vou até colocar o mapa aqui do núcleo de desertificação para vocês. Olha só, deixa eu colocar aí o mapa para vocês, olha só. Aqui. Pera aí, rapidinho, deixa eu jogar aqui. Olha só, moçada, aí desertificação, deixa eu tirar esse arenização aqui que eu coloco separado, beleza? Olha só, desertificação, você tem a perda de nutrientes do solo, aqui sobretudo nessa região, tá, moçada? Você pega o Piauí, aqui tem uma região chamada de Giboés, bem aqui essa setinha, esse ponto, esse trechinho azul aqui, ó, uma das regiões mais desertificadas, né, do país, né? Você tem Iraçuba, essa questão caiu no Enem, né? Os 4 lugares mais desertificados do país, Cabrobró, moçada, Gibués, Iraçuba e Seridó, tá, moçada? Aqui, ó, Seridó. São as 4 cidades com maior nível de desertificação do país. Então você tem perda de umidade, excesso de sedimentação e mudança climática. Pode anotar isso em qualquer lugar. Perda de umidade, excesso de sedimentação e mudança climática, tá? Que é diferente, meninos e meninas, do processo conhecido como arenização. Quando a gente fala de arenização, eu sempre trago uma imagem, meninos, que eu acho bem legal sobre o processo de arenização. Deixa eu colocar aqui para vocês. Olha só. Pronto. Olha só o processo de arenização, tá? O que que acontece, meninos? A arenização ela está relacionada à retirada de cobertura vegetal e o uso incorreto do solo, tá certo, moçada? Quando você usa o solo de forma incorreta, ele vai se sedimentar de forma muito elevada e vai formar, olha só, meninos, na área que era de cobertura vegetal, sobretudo que foi produzida de forma antrópica, você tem o que, meninos? A formação de bancos de areia. E aí esse solo perde fertilidade, tá certo? Isso acontece muito numa região do Brasil chamada de os Pampas, né? A região das pradarias, lá no Rio Grande do Sul. Não à toa, esse fenômeno é tão importante que ele vai gerar também um fenômeno antropológico, sociológico e econômico, que é o que, moçada? Que é a migração ou a expansão das fronteiras agrícolas. Se você vai no sul do Goiás, por exemplo, se você vai, meninos, por exemplo, Mato Grosso do Sul, você vai encontrar muito gaúcho, muito gaúcho. De famílias que vieram, moçada, na década de 70, na década de 80, para fugir do problema da arenização lá no Rio Grande do Sul. Esse é um fenômeno, inclusive, descrito por uma geógrafa chamada Helena Sotegaray, né, que ela fala que lá o processo é muito forte, né, esse processo, moçada, de arenização, tá certo? Bom, e acho que aqui explica um pouco disso. Só que não há, e isso que eu quero que vocês entendam, tá, moçada? Não há, meninos e meninas, mudança climática. O clima não foi alterado lá em função disso, o volume de chuvas não foi alterado, porque o regime de chuvas lá depende de uma massa chamada massa polar atlântica. Então ela não depende da formação vegetal, até porque o processo de evapotranspiração de gramíneas, de pradarias é bem baixo, né? Então, não depende da formação vegetal para chover. Mas, moçada, a sedimentação ela é tão elevada, tão elevada, tão elevada, que gerou esse processo de arenização aqui e de infertilidade dos solos. Beleza? Então, ficou claro para vocês esses fenômenos, arenização e desertificação. Tá? Aliás, esses 3 termos, moçada, salinização, desertificação, arenização, despencam em prova quando a gente avalia o processo de erosão, tá? Vale ressaltar, sobretudo, alguns tópicos, tá, meninos? Primeiro tópico, vamos lá, dentro desse contexto. Além desses 2 fenômenos, que é o intemperismo para a formação do relevo e, moçada, o que nós chamamos de erosão, nós temos também um outro detalhe que também é super importante, que é o processo de acúmulo de sedimentos, tá? Ou também chamado de sedimentação. Só que para rolar acúmulo de sedimentos eu preciso de um transporte. Isso é fundamental para a gente entender as unidades de relevo que eu vou falar na aula que vem, tá?
Então a gente precisa de quê, moçada? De um transporte. O que significa na prática isso? Esse transporte, o relevo erodido ele vai sair de um lugar e vai ser depositado em outro, tá? Sedimentação significa o quê? Olha só essa imagem aqui, moçada. Sedimentação significa exatamente o que, meninos e meninas? Significa acúmulo. Então erodiu aqui de cima, aqui você tem erosão, e aqui você tem o que? A sedimentação. Tá vendo a setinha aqui, galerinha? Essa setinha aqui, ó, é o transporte, pode crer? Ou seja, a gente está transportando, moçada, desse ponto para esse ponto aqui os sedimentos. Aí aqui tá vendo aqui a palavrinha, ó, deposição de sedimentos, tá certo? Bom, tudo isso vai culminar na formação de um solo. O processo de formação de solo nós chamamos de diagênese. Vamos lá de novo? Quais são os agentes modeladores do relevo? Intemperismo, os agentes externos, né, moçada? Intemperismo, erosão, transporte e sedimentação. Por último, moçada, o que nós temos? Depois desses quatro fenômenos, a formação da diagênese, tá, moçada? Que é o processo de formação do próprio solo. Ok? Tá claro isso para vocês? Entendido? Ficou tranquilo? Bom, na aula que vem, galerinha, o que a gente vai produzir, tá? Deixa eu passar aqui para vocês. Na aula que vem, nós vamos começar a falar sobre classificação do relevo, as unidades, né, moçada? E eu vou mostrar para vocês os relevos brasileiros, como que eles são construídos, o relevo submarino, tá, moçada? Conceito de altimetria. E, olha só, falar das unidades de relevo em si, tá? O que é uma depressão, o que é um planalto, o que é uma planície, etc, etc. E vou mostrar isso para vocês através do que? De uma série de imagens para a gente matar esse conteúdo com tranquilidade. Pode crer, moçada? Acho que é isso. Deixa eu me ver aqui. Deixa eu voltar aqui na apresentação. Colocar lá no finalzinho. Aí, galerinha. Ponto. Voltando para vocês aqui de forma mais ampla. Galera, peço-lhes perdão aí pelo fato de a gente não ter tido a aula lá no Hangout, tá, moçada? É, mas assim, tentei criar uma alternativa aqui mais rápida para que a gente pudesse ter o conteúdo sendo abordado de qualquer forma, independente da existência do Hangout ou não. Tá? Não sei o que aconteceu até agora, mas peço muito obrigado. Quero agradecer, meninos, pela compreensão. Tá? E espero que vocês tenham entendido e tenham compreendido, tá? Pergunta do Felipe: perda de umidade e sedimentação, perda de umidade, sedimentação e acúmulo, né, formando a diagênese, né? Tranquilo? Então, meninos, na aula que vem a gente vai falar sobre as unidades de relevo. Mais uma vez, muito obrigado pela presença de todos, tá? Vocês foram muito cordiais, muito compreensivos, tá? Peguem aqueles áudios que eu passei para vocês, eles são importantes também. E muito obrigado mais uma vez pelo carinho, tudo bem? Vou aguardar o feedback de vocês. Espero que vocês tenham gostado. Aproveitem e se inscrevam aí na minha página aí, me dá essa força aí, porque é legal. Pode crer? Até porque se vocês se inscreverem e eu atingir lá o 1000, eu consigo fazer a transmissão via celular também. Deu para vocês compreenderem, assim, ficou nítido, não ficou muito falhado e tal. Aqui tá dizendo conexão excelente.
Que isso, obrigado, obrigado, meninos. Pô, velho, eu queria transmitir por aqui, cara. Eu acho muito melhor. Acho muito melhor. É, mas, pô, obrigado, valeu, meninos. Obrigado aí por divulgarem, se puderem compartilhar com a galera. Tem muita aula aí que vocês quiserem assistir. Inclusive, quem quiser matar a saudade de geopolítica, tem muita aula aí pronta pra vocês, tá? Beleza, meninos. Obrigado, brigadão mesmo, de coração, tá, meninos? Só tenho que agradecer. Vocês são anjos em minha vida. E é muito melhor, Henrique, do que o Google, que o Hangout, né, cara? Pô, sem nem comparação, velho. E todo mundo tem um aplicativo, né? Então é mais fácil. Ai, desculpa. Sextou, brother! Sextou! Hoje é dia da maldade, galera! Bom final de semana pra todo mundo, beleza? Mas não é porque sextou, porque sextarás. Pô, que bom que a conexão tava boa, bacana. É porque aqui pra mim tem um delay, entendeu? Então eu não tenho muito essa noção é, é, mesmo de como que tá funcionando e tal. Mas que bom que deu certo, que legal. Sextou no YouTube. Ô, que massa, que massa. Puderem dar um help lá, jogar lá no Insta, nas paradas, nos brothers, pô, pra ajudar, porque chegar a 1.000 eu consigo transmitir pelo celular e fica massa. Valeu, meninos. Obrigado, velho. Obrigado mesmo, velho, de coração. Raquel, por conta desse problema, a gente deixa a chamada deixa pra lá. Sacou? Depois eu me justifico que deu pra fazer a chamada. Obrigado vocês, meninos. Obrigado mesmo de coração, tá? Beijo.